Nós sabemos que a religião da Roma Antiga possuía um caráter extremamente civil. Os deuses cultuados eram aqueles da nação que protegiam a capital e infundiam sobre a república as suas bênçãos divinas. Nesse contexto, ritos religiosos e cerimônias públicas se confundiam e se validavam mutuamente. Por um lado, a fé nos deuses justificava o poder dos generais e magistrados. Por outro, essa mesma fé era vista como uma oportunidade de trazer prosperidade e paz sobre a república, de forma que as duas realidades, tanto a civil quanto a religiosa, se mesclavam uma com a outra. Para ser um bom romano, era preciso mais que obedecer às leis e manter uma conduta ética. A devoção aos imortais era necessária e esperada de todos, e qualquer blasfêmia podia ser punida severamente para evitar que a ira divina atingisse aos outros cidadãos. E no centro de toda a estrutura religiosa de Roma estava o culto à deusa Vesta, a deusa do lar e do fogo sagrado. Era a divindade das lareiras, das chamas que aqueciam cada residência, mas em um sentido mais amplo, era também a patrona daquele fogo espiritual que deveria manter viva as famílias romanas. Onde quer que houvesse uma matriarca preparando almoço para seus filhos, ou ainda um jovem casal se aquecendo, ali estaria também Vesta. Ela era associada com a paz, com juramentos sagrados, com o bem-estar dos cidadãos e com o aconchego dos lares. Não é difícil entendermos porque ela era tão importante e porque sua fé tinha uma abrangência tão grande entre os romanos. Mas o mais interessante sobre ela está no seu culto. As virgens vestais, como eram assim chamadas as suas sacerdotisas, tiveram tanto poder e preeminência que eram regulamentadas por uma legislação própria. Essas mulheres, tão veneradas que nem os mais duros generais ousavam contestá-las, e aqueles que assim tentaram logo foram removidos do poder pela população escandalizada. Afinal, tocar na deusa das famílias era como atingir a célula da própria sociedade romana. Para muitos, quem ensinou aos romanos a devoção a essa deusa foi a princesa Reia, mãe do próprio Rômulo. A deusa já era muito popular entre todos os europeus, especialmente entre os gregos, que a cultuavam sob o nome de Hestia. A princesa Reia ensinou o culto ao fogo do lar, fogo sagrado que nunca deveria se apagar. Os sacrifícios oferecidos a Vesta consistiam em alimentar constantemente esse mesmo fogo, um gesto de perseverança, estabilidade e continuidade. Foi instituído também um sacerdócio de virgens, que deveria ficar responsável exclusivamente por essa constante vigília. Era preciso que o fogo do templo de Vesta permanecesse aceso 24 horas por dia, todos os dias joanos, com exceção de uma data específica onde era apagado e novamente aceso num ritual. As virgens vestais se alternavam num trabalho diligente e incessante, da qual dependia a paz e espírito de cada cidadão romano. Toda vez que essa chama se apagou, isso foi considerado um sinal de uma catástrofe iminente, e a sacerdotisa responsável por esse erro acabou sempre severamente punida. As vestais eram escolhidas ainda jovens, antes que alcançassem a puberdade. As eleitas então passavam por um complexo ritual que se assemelhava a um casamento. O Pontifex Maximus, que presidia o colégio sacerdotal de Roma, aceitava-as como esposa em nome de toda a nação. Assim como as vestais eram, em teoria, casadas com Roma, deitar-se com qualquer cidadão seria considerado um ato de incesto e punido severamente com a morte. Cada vestal deveria pela lei servir por 30 anos. Nos 10 primeiros, ela aprendia os ofícios e os mistérios da religião. Nos 10 seguintes, atuava de fato cuidando do fogo e nos 10 últimos ensinava as novas aprendizes. Após esse período, a mulher estava liberada para abandonar o sacerdócio ou continuar servindo a deusa. A grande maioria, é claro, preferia continuar na própria função. Eram muitas as regalias e benefícios que se tinha quando se era uma virgem vestal. A primeira delas era a autonomia igual à dos homens. Enquanto outras mulheres estavam sujeitas ao pai ou ao marido, as vestais tinham independência legal e financeira. Podiam herdar bens, administrar o próprio dinheiro e deixar sua herança de forma que bem pretendessem. Também possuíam sua própria escolta de honra e, numa questão de status, estavam acima até mesmo dos senadores, que se curvavam com respeito cada vez que uma dessas mulheres sagradas passava.
As Vestais também eram as únicas mulheres autorizadas a entrar no Senado e a testemunhar contra alguém. Presidiam juramentos mais solenes e uma vez que a profanação do templo de Vesta era punível com a morte, elas guardavam muitos tesouros e documentos importantes para o Estado. Também é interessante notar que os romanos atribuíam a elas poderes mágicos inimagináveis. Dizia-se que a oração de uma vestal podia curar os doentes, prever o futuro, ajudar no parto de mulheres e até mesmo, veja só, impedir a fuga de escravos rebeldes. Tão grande a veneração do povo que nem mesmo as figuras mais notórias ousaram contrariá-las. Um exemplo disso ocorreu quando a vida do jovem Júlio César foi poupada pelo general Sulla, porque uma virgem vestal assim solicitou a ele. Tal ato garantiria a gratidão dos Césares nos primeiros anos do Império, de forma que o Templo de Vesta foi ainda mais dignificado mesmo após o fim da República. Mas todas essas honras que citamos possuíam um terrível ônus. Essas sacerdotisas eram punidas com a pena capital caso desonrassem o seu voto de castidade. Não de uma forma comum, como os outros cidadãos que podiam ser decapitados, apedrejados ou até mesmo crucificados. Elas morriam de uma forma ainda mais terrível. Como derramar o sangue de uma vestal era um ato abominável, o método escolhido era a morte por inanição. Assim, a mulher condenada era presa num quarto subterrâneo com uma pequena porção de comida. O quarto, então, era trancafiado e ela era deixada ali para que perecesse privada de água e comida. Nos momentos de grande crise política, multiplicaram-se esses processos contra as virgens vestais. Mas apesar disso, poucas foram aquelas ao longo de toda a história de Roma que de fato acabaram condenadas. Isso por si só já demonstra o quão poderosas e influentes eram essas mulheres. Não é errado dizer que detinham mais força que a maioria dos próprios senadores e generais. Com a ascensão do cristianismo, como sabemos, a fé nos deuses antigos iniciou seu longo e lento declínio até a sua total supressão durante a Idade Média. O Colégio das Vestais provou do mesmo destino. Nos últimos anos de Roma, já não passava de meia dúzia de senhoras que continuavam a manter uma arcaica tradição. Com o apagar do Império Romano, apagou-se também o fogo de Vesta, para nunca mais ser aceso. Mas longe de ser esquecido, ele entraria para a história e a mitologia por trás dessas mulheres excêntricas continuaria a cativar os cronistas e historiadores por muitos outros séculos. Afinal, estamos falando de sacerdotisas que detinham enorme poder num período em que muitas vezes as mulheres eram sempre negligenciadas. E não é errado dizer que, se cativaram tanto os nossos antepassados, as vestais, com sua história magnífica, também continuam a nos cativar até os dias de hoje. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Até mais, se Deus quiser.